Aleluia, bendito, adorado e exaltado seja Deus para tudo sempre. Queremos glorificar o nome do Senhor pela vida da nossa amada irmã Fabiana, que está acompanhando o programa Caminhando com Jesus aqui no bairro do Caju. Deus abençoe poderosamente. A nossa amada irmã Maria também está conosco aqui em Soure, né? Nossa cidade vizinha, Soure. Deus abençoe poderosamente em nome do Senhor Jesus. Nossa querida irmã Karina Soares acompanhando também o programa Caminhando com Jesus aqui no bairro do Marabá, em Sal da Terra. E nos envia aqui uma mensagem dizendo: boa noite, peço oração por minha família, em especial Idnei Soares, Iolene Soares e Arielle Soares. Amém? Vamos estar orando. E você que queira nos enviar também o teu pedido de oração, você pode nos enviar aqui no nosso WhatsApp, que é o 980-89-9520, 980-89-9520. Amém? Estaremos orando aí para a glória de Deus, acreditando então que haverá retorno da parte do Pai, trazendo-nos a resposta que acredito que da forma que perfeito Ele é, não só a resposta diante daquilo que nós estamos a pedir, porque Ele é tão maravilhoso que Ele nos dá muito mais além daquilo que nós pedimos. Amém? Mas já na busca do alimento, a leitura da santa e poderosa palavra de Deus, a gente quer trazer ao registro de hoje 2 Coríntios capítulo 1, vamos ler apenas o versículo de número 8. 2 Coríntios capítulo 1, versículo de número 8. Amém? Segunda carta, epístola paulina, né? Carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo de número 8, diz assim: Irmãos, não queremos que vocês desconheçam as tribulações que sofremos na província da Ásia, as quais foram muito além da nossa capacidade de suportar, a ponto de perdermos a esperança da própria vida. Versículo 9: De fato, já tínhamos sobre nós a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus, que ressuscita os mortos. O Dergues, assim, Ele nos livrou e continuará nos livrando de tal perigo de morte. Nele temos colocado a nossa esperança de que continuará a livrar-nos. Até aqui. Quem está nos acompanhando pela live no Facebook, tem em cima na descrição do vídeo um texto que fala sobre relacionamento. Haja vista que se faz importante que tenhamos um bom relacionamento dentro do nosso ciclo de amizade, que tenhamos um bom relacionamento em nossa área sentimental, em nossa vida conjugal. Haja vista que se faz importante nós termos um bom relacionamento dentro da nossa própria área financeira, no tocante a nós e o dinheiro e nós, sabendo que nós temos poder e temos autoridade sobre o dinheiro para usá-lo, para manipulá-lo, para fazer aquilo que escolhermos por bem fazer. Mas a contrapartida disso também, o dinheiro ele é muito poderoso, ele exerce uma influência sobre o psicológico humano e ele muitas das vezes ele conduz, ele manifesta o impulso, né, para que façamos ou até de repente para que caiamos em algumas determinadas ciladas. Quer dizer, das duas uma, ou
nós iremos mandar no dinheiro, então ele irá nos empolgar e acabar com tudo mandando, né, em nós, muito ao avesso daquilo que é o correto. Mas quando nós falamos de relacionamento, nós vemos que todas as áreas da nossa vida, elas precisam ser direcionadas. Quando nós falamos de relacionamento, nós temos aí uma leva de uma totalidade, na realidade, de relacionamento. Porque o relacionamento ele é importante em nossa vida financeira, na nossa vida profissional, né, no âmbito do trabalho, com os colegas de trabalho, com aqueles que estão debaixo da nossa autoridade, aqueles que estão acima de nós, diante dos quais, debaixo da autoridade também nós estamos. Assim como também a área conjugal, a nossa área sentimental, quer dizer, é importante haver uma harmonia plena em nossa vida para que as coisas elas estejam a se manifestar de forma adequada, de forma correta, de forma plausível, né? Mas eu quero chamar a tua atenção porque o apóstolo Paulo, quando ele escreve esta segunda carta aos Coríntios, ele frisa aqui a respeito do que ele já passou e do que ele estava a passar. Mas, sobretudo, a certeza que ele tinha de que Deus entraria com a manifestação do poder dele, embora estivessem chegado ao ponto de acreditarem que a vida dele já seria interrompida, ou seriam interrompidas por conta daquilo que estavam vivenciando. É claro que nós somos alvos do inimigo, nós temos forças humanas, nós temos uma força social, né? Dentro ou diante das inúmeras ou das variações de camadas da sociedade que, né, favorecem os maiores e desfavorecem, prejudicam os menores, né? Mas como que se já não fosse bastante, como que se já não fosse o suficiente, temos também atividades espirituais, que é na realidade a área mais difícil e que devemos tomar como principal, que devemos então combater. Quando nós falamos de relacionamento, nós vamos ver que se nós estivermos muito bem financeiramente, a nossa área financeira ela só terá poder para manifestar ou para manter, né, o equilíbrio dentro dessa suposta ou dessa determinada área. Se nós estivermos bem na nossa área familiar, no âmbito conjugal, existem outras coisas que serão alcançadas, mas serão pouquinhas coisas a serem alcançadas. E é importante nós vermos que toda área, humanamente falando, ela estando em harmonia, ela vai beneficiar no máximo ela própria, né? E talvez ali algumas uma ou duas poucas mais. Chama a tua atenção, porque o apóstolo, ele vivenciando tantas experiências de sofrimento, de dores, de lutas, de batalhas, de verdadeiros desafios em alto nível, aplicando a sua certeza diante de Deus, ou seja, a sua fé, porque a palavra de Deus diz que a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem, porque ele tinha um relacionamento o relacionamento principal da sua vida, e é o que nós precisamos tomar para nós, que é o nosso relacionamento com Deus. Porque se eu estiver bem financeiramente dentro deste âmbito, como ainda há pouco falei, eu estarei razoavelmente bem, né? Tendo, entre aspas, as rédeas em minhas mãos, um determinado controle, mas isso não vai me trazer o quê? A felicidade. É claro que felicidade é um estado de espírito que somente a presença de Deus pode oferecer, pode proporcionar, pode manter. Felicidade é um estado de espírito. Uma pessoa só consegue ser espiritualizada a partir do momento que ela tem uma conexão, a partir do momento que ela tem uma ligação, a partir do momento que ela tem um relacionamento com Deus. Porque esta área da tua vida, da minha vida e de nossas vidas, é uma área tão importante que ela estando bem, as outras demais seguirão o comando desta tal área. Você está entendendo? Ou seja, a nossa vida espiritual, é claro que ela é o leme para conduzir as demais outras áreas que compõem a nossa existência. Porque se eu estiver bem no meu trabalho, eu posso não estar bem em casa.
Tem pessoas, já falamos e costumamos falar aqui inúmeras e repetidas vezes, dizendo que tem pessoas que vivem um relacionamento infernal ao ponto de estarem tão bem no trabalho. Haja vista ou a contrapartida que algumas pessoas se alegram quando chega o horário do término, do encerramento do expediente, para que possam voltar para casa. Mas outras pessoas já se preocupam porque queriam, ou achariam melhor permanecer trabalhando do que terem que voltar para casa. Por quê? Porque estar bem no trabalho não vai trazer um sucesso para dentro de casa. Estar bem financeiramente não vai trazer um sucesso total para dentro da família. Estar bem em outra determinada área, sendo ela dentro de uma individualidade ou uma exclusividade, ou seja, ela dentro de um coletivo, a coisa não vai funcionar tanto quanto nós termos um relacionamento com Deus. Pastor, o senhor está falando isso querendo dizer exatamente o que? Eu estou querendo dizer que o principal, melhor dizendo, o alvo do inimigo contra a nossa vida é o nosso relacionamento. Mas o nosso relacionamento conjugal, ele vem depois. O inimigo quer atingir o relacionamento conjugal depois. O inimigo quer atingir, quer alcançar o nosso relacionamento com a finança, com o dinheiro, diante do nosso poder aquisitivo depois. Ele quer na realidade, porque a palavra de Deus diz o seguinte: ferirei o pastor e as ovelhas dispersarão. Ferirei a cabeça e o corpo ele padecerá. Você está conseguindo entender? A palavra de Deus diz: ferirei o pastor e as ovelhas dispersarão. Ferirei a cabeça e o corpo ele irá padecer. Então o inimigo ele não tem como objetividade a vida financeira de alguém. Não é a exclusividade dele, não é o alvo principal dele. O alvo principal dele, na realidade, não é o âmbito familiar, não é o núcleo, não é o seio familiar. Você está entendendo? Isso para ele é o segundo plano. Aquilo contra o qual o inimigo mais trabalha diante de nós ou contra nós, melhor dizendo, é no nosso relacionamento, mas não com dinheiro, não conjugal, não profissional, mas sim o nosso relacionamento com Deus. Porque ele sabe que a partir do momento que nós nos distanciarmos de Deus, ele vai avançar, ele vai progredir, ele vai prosperar em seus projetos, em seus desejos, em seus anseios. A partir do momento que a nossa fé ela for enfraquecida, o nosso relacionamento, a nossa conexão, a nossa presença diante do Pai, ela se tornar uma ausência e for com isso enfraquecida, ele vai ter mais liberdade para atuar contra a nossa vida. Você está entendendo? Então você vê o cuidado de Deus com você, porque você vê inúmeras denominações com as portas abertas. Se você passar em qualquer cidade, em qualquer rua, bairro, becos, atalhos, valados, etc. e tal, você vai passar pela frente de igrejas, quer seja uma igreja evangélica, quer seja uma igreja católica, porque ou ali vai ter o culto ou ali vai ter uma missa. A porta da oportunidade está aberta para que Deus ele chegue até cada um de nós, para que nós tenhamos o que? A segurança por intermédio do relacionamento com Ele. Mas você observa que por conta dos achismos, por conta da ideologia, por conta de opinião particular, que muitas das vezes nem tem base em alguma coisa, somente em um sentimento, de uma revolta, ou porque não aceita, porque tem evangélico que não gosta de católico, porque tem católico que não gosta de evangélico, e por aí vai. E aí, por uma aversão criada, fantasiada, inventada da área sentimental, a pessoa não entra. E essas coisas são coisas que têm muito atrapalhado a gente mesmo de vencer.
Eu quero chamar a tua atenção, quero te convidar a começar a vigiar, a te policiar, no sentido de tirar de diante de você aquilo que está atrapalhando o teu relacionamento com Deus, aquilo que está impedindo você de chegar até Deus, porque muitas vezes nós pensamos assim: Deus, Ele é muito poderoso e Ele vai fazer tudo e vai me trazer pronto. Ei, não é assim. Aprenda uma coisa: nós estamos aqui atuantes no plano físico, como seres humanos, como carne. Deus, Ele é Espírito, Ele é o Pai das luzes, Ele é o Pai dos Espíritos, Ele é soberano, Ele age no sobrenatural. Entre nós, o físico e o sobrenatural de Deus, está aqui o metafísico, o processo de transição, o transitório. Você está entendendo? Para Deus Ele manifestar-se no material, no físico, você observa que Jesus, Ele o quê? Ele se fez carne, diz a palavra, e habitou no meio de nós, para que Ele pudesse tocar, para que Ele pudesse ser visto, para que Ele pudesse ser abraçado, sobretudo para que as suas atitudes fossem copiadas. E mesmo Ele sendo Deus, você observa, você que conhece de repente um pouco mais a palavra de Deus, você vai observar que antes do seu ministério começar a ser posto, colocado em prática, Ele tinha as suas atividades de ir até o templo. Após o início, né, ou do início do seu ministério em diante, Ele continua tendo comunhão com Deus, tirando os seus momentos para o que? Para orar, tirando o seu momento para ter um relacionamento com o Pai, embora Ele venha e diga que Ele e o Pai são um só. Você está entendendo? Agora imaginemos nós a grande necessidade que nós temos de manter um relacionamento com Ele, porque a partir do momento que eu vou manter um relacionamento com Ele, as outras demais áreas vão seguir o comando de autoridade, de ordem da parte daquele que é soberano, e vão entrar em quê? Em harmonia. Você está entendendo? Só que o inimigo, ele quer o que? Diz a sua palavra, a palavra do Deus Todo-Poderoso, que o inimigo veio senão para matar, roubar e destruir, mas Deus veio para dar vida, e vida em abundância. A Bíblia diz que o dom gratuito de Deus é a vida eterna, quer dizer, Ele não tem para nós, Ele não tem para mim, Ele não tem para você somente coisas aqui nesta terra, mas também Ele não tem somente coisas no porvir, no mundo vindouro, não. Ele tem tanto aqui quanto lá, Ele tem tanto lá quanto aqui. Só que o inimigo quer roubar isso. Tá, pastor, até aqui, até então, eu já entendi. E agora? Agora a gente vai orar. Agora nós vamos orar. Porque essas atividades que muitas das vezes entraram e esfriaram a tua fé, essas atividades que muitas vezes entraram na tua vida e esfriaram, balançando, diante de uma adversidade que você viveu, diante de uma dor que você passou, diante de uma perda que você sofreu, tua estrutura foi abalada. E com isso, quem está ganhando campo é alguém que é chamado de inimigo da tua alma, que está se alegrando muito com aquilo que não tem dado certo na tua vida, justamente porque houve ou porque há um distanciamento do teu relacionamento com Deus, do relacionamento de Deus com você, porque a obra ela é completa do físico unido ao sobrenatural, é 50% de Deus e 50% meu. É claro que não existe, eu vejo as pessoas muito usarem, eu aqui abro então rapidamente um parêntese para uma correção, que há muito tempo, há décadas eu ouço pessoas dizerem que a Bíblia diz: faz da tua parte que eu te ajudarei. Eu quero aqui ser exato e dizer que a Bíblia em nenhum momento ela fala isso. Não existe essa escrita na palavra de Deus, Deus dizendo: faz da tua parte que eu te ajudarei. Mas também não significa que isso foge à lógica, que não tenha sentido, que não tenha lógica alguma. Tem. Porque é claro que nós precisamos o que? Entrar em movimento para que Deus ele entre em atividade.
É claro que eu preciso tomar ou dar o primeiro passo para que Deus ele acione o seu poder em meu favor. Porque a palavra de Deus diz: e estes sinais acompanharão os que creem em meu nome. Você está entendendo? Os sinais acompanharão. Até muitas pessoas dizem: não, querido, porque a gente tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que correr atrás da bênção, tem que buscar, porque a gente tem que lutar, tem que sacrificar, porque Jesus sacrificou. Não é bem assim. Porque nós não somos feitos, nós não somos criados, nós não somos formados por Deus, chamados por Deus para corrermos atrás de bênção. Nós somos chamados, nós somos o que? Acionados para nós manifestarmos a nossa fé e nós acionarmos o poder de Deus em nosso favor por intermédio da nossa fé. E nós estamos, sendo colocados na presença do Pai por intermédio de um relacionamento. Aí a Bíblia vem e diz que as bênçãos virão e nos alcançarão, como fala, se não estou enganado, Deuteronômio 28, que está lá registrado, no tocante às consequências das nossas escolhas, das bênçãos e das maldições. Você está entendendo? E a palavra de Deus diz que as bênçãos virão, elas me seguirão, elas me alcançarão. Então eu não sou para correr atrás de bênção. Eu sou para me manter em um relacionamento da onde deriva, da onde nasce, da onde surge como fonte inesgotável o suprimento, não só para essa comunhão, para o nutrimento dessa comunhão, como também para alcançar as outras áreas da minha vida. Não adianta eu buscar subterfúgio, porque não existe um outro antídoto, uma outra fórmula que venha me trazer a solução e que essa solução ela venha a ser algo permanente. Não, é a comunhão com Deus. E o inimigo quer roubar isso daí. Tem trabalhado dioturnamente para roubar isso daí, para nos tirar da presença, para nos tirar da conexão. Então você vê muitas igrejas abertas, você vê muito programa de televisão, você vê muito programa em rádio. Agora nós temos a onda, da live, seja no Facebook, seja no Instagram. Para o quê? Para alcançar você. Por quê? Porque a porta da graça, porque a porta da arca, a porta da comunhão está aberta para você. Porque Deus quer que você vença. Deus não escolheu alguém para ser fracassado, para ser envergonhado, para ser derrotado, para estar na sarjeta. Só que isso, na realidade, não está dentro de uma escolha, determinação, nem tampouco uma imposição de Deus. Isso daí está na dependência da minha atitude, da minha escolha. Sou eu que tenho que apresentar. Então, a partir do momento que eu entro e eu estou vendo que o inimigo tem trabalhado para quebrar a aliança, para anular o voto, para fazer com que haja um afastamento entre nós e Deus, o que é que eu vou fazer conseguindo enxergar isso? Nós vamos partir para cima, nós vamos orar, nós vamos quebrar esse trabalho aí, essa obra, essa investida, esse projeto, esse intento do inimigo contra a tua vida. Esfriou, desanimou, foi abatido no combate, foi ferido em meio à batalha, no campo de batalha. Isso não é vergonhoso. Vergonhoso é não ter estado no campo de batalha, é não ter entrado no campo de batalha. Vergonhoso é não ter tentado. Você está entendendo? E Deus, Ele te fortalece, porque a palavra dele diz que não nos foi dado espírito de covardia, mas espírito de bravura, de audácia, de coragem, de intrepidez. Aleluia. Você está entendendo? Então a gente vai dizer para Deus o que? Deus, eu quero ter um relacionamento contigo. Deus, eu quero esta comunhão, porque Tu és a fonte que jorra para a vida eterna, e a Tua palavra diz que quem crê em Ti, do seu interior irão fluir rios de águas vivas. É isso que eu quero para a minha vida, porque eu sei, se eu estiver contigo, a minha vida financeira ela vai engrenar, ela vai se ajeitar, vai entrar nos eixos. Porque se eu estiver contigo, o meu relacionamento contigo vai derivar, vai canalizar, vai direcionar bênção para a minha vida profissional. Aquilo que não estava acontecendo vai passar a acontecer, e se aquilo que é natural não concordar, se aquilo que é física não concordar, se aquilo que é ciência não concordar, eu sei que o teu poder vai extrapolar, vai ultrapassar, vai superar, porque Tu é infinitamente, abundantemente, muito mais do que isso. Eu quero chamar você para orar, porque você pode estar no lugar, na zona da concordância, do suposto conforto,
da ilusão do conforto. Não está bom assim, já estou dado por satisfeito. Ei, você almoçou hoje? Ou você já jantou ou você vai jantar? Você almoçou hoje? Se você não jantou nem vai jantar, alguma coisa você vai comer. Quando for amanhã novamente, terça-feira, você vai precisar comer de novo. Você está entendendo? É claro que nós nos expressamos dizendo, quando nós estamos com sede, estou precisando de uma água para matar a minha sede, que na realidade é algo que não morre. Você está entendendo? E quando nós apresentamos sede de Deus, de uma comunhão com Deus, a Bíblia manifesta uma palavra que diz que quem é nascido de Deus, o maligno não toca. O que é que está faltando para a tua vida? Talvez você pergunte, pastor, então me diz aí, pastor. Pelo amor de Deus, o que é que está faltando na minha vida? Eu quero te dizer que o que está faltando na tua vida é um relacionamento com Deus. É uma comunhão com Deus. É entender Deus, é permitir Deus agir, trabalhar, operar e conseguir ler Deus, decifrar as suas atividades, daquilo no qual Ele quer te direcionar e fazer na tua vida. Você está entendendo? É operar magnífico, soberano, inexplicável de Deus na tua vida. Mas a partir do momento que aquilo que está atrapalhando seja tirado de diante por uma determinação, por uma escolha tua. É uma escolha tua. É uma palavra tua, é um sim para este casamento, para este relacionamento teu. É você que precisa dar. Deus, Ele sabe muito bem aquilo que eu preciso, aquilo que eu necessito, sabe muito bem minhas vicissitudes, minhas demandas. Mas o que eu faço? Eu entro na sua santa presença e falo a Ele. O que é que tem te impedido? O que é que tem te atrapalhado? Ou qual a área da tua vida que não está indo bem? De repente é a saúde. De repente é o profissional, de repente é o familiar. O familiar de repente está tão ruim que você é mais irmão do vizinho do que irmão do teu irmão, biologicamente falando. O familiar está tão ruim que você é mais amigo do teu cunhado do que da tua própria esposa. Está entendendo? Porque as coisas não estão batendo, as coisas não estão acontecendo. Então o que é que está acontecendo de errado? Falta você ter um relacionamento sério, diante de todas as oportunidades, de todos os veículos, de todas as formas, de todas quantas portas Deus tem colocado diante de você. Deus coloca uma porta aberta diante de você hoje, te dando a riquíssima oportunidade de viver o diferente, de viver o novo. Porque você pode, como sempre falamos aqui, você pode ir para o cantinho do sofrimento. Você pode escolher ficar no isolamento, se fechar em copas e dizer, não, coitadinho de mim, poxa, aí que pena de mim, eu vou chorar aqui para que alguém me veja chorando, sinta pena e venha aqui me trazer um afago, me trazer um carinho, fazer um cafuné na minha cabeça. Querido, nós temos que acordar para a realidade é o campo de batalha, que nós temos que enfrentar. Agora, é claro que diante de Deus, esse campo de batalha, ele não é eterno. A Bíblia diz, sujeitai-vos, portanto, a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Precisamos chegar ao momento, a etapa, a fase em que o inimigo vai começar a respeitar com quem ele está se metendo, com quem ele está falando, porque Deus não chama fracassado, não chama pequeno, não chama para a derrota. Deus chama para fazer com que o seu nome seja glorificado, para mostrar que ele é soberano e que de forma incontestável ele é superior a toda e qualquer fornalha, todo e qualquer gigante, toda e qualquer atividade, ainda que seja todo o inferno que se levante contra a vida daquele que nele crê. Esse Deus é o Deus que nós pregamos. Esse é o Deus o qual nós vivemos, nós apresentamos, nós anunciamos, e que nós vamos falar com Ele, pedir para que Ele entre com providência e manifeste o seu poder em favor da tua vida, querido. Ora. Das duas uma, ou sai por bem da nossa frente, ou sai por mal. Você está entendendo? Das duas uma, ninguém vai aqui apresentar pedido e dizer, olha demônio, olha Satanás, olha inferno, olha isso, olha aquilo, olha... Sai daí por gentileza, sai daí por favor. Não, vamos dar ordem.
vamos dar ordem, porque você está impedindo o teu relacionamento com Deus. Vai cair por terra, porque a partir do momento, e Ele é sabedor disso, que se teu relacionamento com Deus está de pé, as demais áreas da tua vida serão plenas, completas, de uma forma linda, maravilhosa, física, metafísica, sobrenatural, transcendental, como queira chamar, classificar ou rotular. O meu Deus é real. O Deus do programa Caminhando com Jesus é um Deus verdadeiro, poderoso, que fala que vai fazer e que faz e pronto. Eu convido você a orar nesse espírito, nesse ritmo, nessa leva, nessa proporção, com a fé ativa. Nada de fé tímida, nada de fé vergonhosa, uma fé totalmente, completamente ativa. Vamos falar com o Senhor. Senhor, eu quero louvar, eu quero bendizer, quero exaltar, quero adorar a Ti na beleza da Tua santidade, da Tua realeza, do Teu poderio, da Tua existência, da Tua majestade, de tudo que Tu és, que Tu representa. Nunca houve, não há, nem tampouco haverá Deus igual a Ti. Nunca na história da raça humana, durante ela, após ela, nem tampouco antes dela, Deus igual ao Senhor, nunca. Tu és o Deus que criou o céu e a terra, não foi o grande Big Bang. Não se manifesta dentro de uma realidade com prova cabal, de forma incontestável, que o mundo foi criado por intermédio de uma explosão cósmica e que se manifestou e etc e tal, e que por intermédio do macaco o homem começou a vir, e isso e não. É a glória toda tua, é tua para sempre, porque Tu és soberano Deus de Israel. Tu és o Criador, Tu és o provedor, Tu és o defensor, Tu és o Deus da igreja, Tu és a cabeça, Tu és o noivo, Tu és o santo, Tu és o Deus de Israel, aleluia, a quem, aleluia, eu apresento essa pessoa que está acompanhando o programa Caminhando com Jesus hoje. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. E não estou falando, meu Deus, porque eu sei de forma em vão, não estou a falar porque eu sei que a Tua palavra diz que nós não devemos falar o Teu santo nome em vão. Quando eu estou dizendo, meu Deus, eu estou dizendo, vem aqui. Eu estou dizendo, opera aqui. Eu estou dizendo, toca ali. Eu não sei se é a enfermidade, eu não sei, meu Pai amado, se é o conjugal, eu não sei se é o profissional, mas eu sei, meu Pai amado, que o inimigo, meu Rei da Glória, estava trabalhando e estava evoluindo, progredindo para impedir com que essa pessoa, ou continuando impedindo com que essa pessoa não tenha um relacionamento contigo, mas isso acaba aqui, acaba hoje e acaba agora. Aleluia. Espírito de frieza, de atrapalho, espírito de vergonha, de tropeço, tu bate em retirada e bate agora em nome de Jesus. Sai daí, sai agora. Sai daí e sai agora em nome de Jesus. O que quer que tenha colocado, implantado como atrapalho, como impedimento, a forma com a qual entrou de uma forma sorrateira, as ferramentas usadas para aplicar a frieza, o desânimo, seja toda essa bagulhada, essa tralha colocada na mala do capeta e que ele bata em retirada exatamente agora. Não é no próximo segundo, é nesse agora, em nome de Jesus. Tu és o soberano, igual a Ti não há, nunca houve, nem tampouco haverá. Tu és santo, o santo de Israel. Aleluia. Aquilo que estava impedindo, que estava atrapalhando, aquilo que estava trancando, aquilo que estava fechando, tudo caia por terra agora. Tudo caia por terra agora. O oculto, o escondido, seja revelado em nome do Senhor Jesus, e isso aconteça agora.
Senhor, eu quero te louvar, eu quero te exaltar, eu quero te bendizer, quero te agradecer, adorando-te na beleza da tua santidade. Por mais um programa Caminhando com Jesus, por mais uma transmissão pela live no Facebook, por mais uma manifestação de poder pelas ondas da Salvaterra FM, por intermédio do programa Caminhando com Jesus. A ti a honra, a glória e o louvor e toda a adoração e a mais ninguém. Te apresento as nossas vidas, te apresento nossas casas, nossas respectivas famílias, te apresento a Salvaterra FM, te apresento a vida de todos quantos aqui trabalham, te apresento, meu Pai amado, quem está conosco na escuta, te apresento a sua vida, te apresento o seu sonho, o seu projeto, te apresento a sua necessidade, te apresento as suas qualidades, as suas limitações, sua imperfeição, seus pecados, porque sobre tudo tu és soberano e em tudo tu pode fazer, em tudo tu pode agir, em tudo tu pode trabalhar. Aleluia. Muito obrigado por hoje. Coloco diante do Senhor mais uma semana em que nós entramos em atividade espiritual diante desse conclave, diante, meu Pai amado, desta fé que temos apresentado ao Senhor. Aleluia, que com certeza a mesma própria o Senhor Deus sempre estará honrando. O apóstolo Paulo, meu Rei da Glória, na sua palavra dita aqui, contando a sua história daquilo que estava vivenciando, ele escreveu dizendo que estavam temendo por sua própria vida, por acharem que não iriam mais seguir, mas que mesmo diante do vale da sombra da morte, como fala o Salmo de número 91, ele estava crendo, e o Deus que já havia então livrado ele de tantas quantas, iria com certeza livrar mais essa, mais aquelas, mais as outras, mais a vinda, mais as vindouras. Meu Deus, tu não abandona, tu não deixa só. Aleluia. Se alguém pensar que tu perde, está enganado, totalmente enganado. Muito obrigado por hoje. Eu te peço uma noite de sono tranquila sobre a vida de todos, em nome do Senhor Jesus, e te peço que enquanto estivermos dormindo, haja uma provisão do dia de amanhã. É sabido de nós outros que a nós não pertence o amanhã, mas pertence a ti, porque tu és o dono do tempo. Muito obrigado por hoje. Muito obrigado por tua resposta. Eu sei que tem gente chorando. Sei que tem gente chorando. Mas não é por tristeza. Não é por se sentir órfão, desamparado, desprovido, não. É porque tu tocou, tu entrou com providência, tu fez, tu aconteceu. E a partir de hoje a vida dessa pessoa, ela sofrerá, ou melhor dizendo, será alcançada pela mudança na manifestação gloriosa e santa do teu poder. Muito obrigado, Senhor, que assim seja, Pai. Amém e amém, Jesus. Chegamos ao final de mais um programa Caminhando com Jesus, dessa manifestação extraordinária, de um momento profético, de ato profético, de manifestação profética, de ordem dada e com certeza executada, obedecida, porque todo nome teme, todo nome treme diante do nome Jesus. Toda a terra treme, respeita e reverencia o Pai. E quem não acredita, chegará o dia em que a palavra de Deus se manifestará, quando diz que todo olho verá. Meu querido e amado irmão, minha querida e amada irmã, muito obrigado por tua participação conosco hoje no programa Caminhando com Jesus. Sejam sempre todos bem-vindos, e situando ainda um pouco mais os queridos, que o nosso programa ele é de segunda a sexta-feira, a partir das 22 horas. Programa Caminhando com Jesus na Salvaterra FM, a nossa 87,9, a rádio da cidade.